Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião, eu quero te convidar a fechar teus olhos para nós fazermos a nossa oração. Senhor Deus que estás nos céus, como é bom, Pai, estarmos aqui reunidos por meio desse momento único em que o Senhor separou para cada um de nós, para podermos contemplarmos o Senhor, para podermos ouvir a Tua voz por meio de Tua santa palavra, que foi preservada durante todos esses séculos, até chegar às nossas mãos e estar à nossa disposição. Isso é uma bênção inestimável, Pai. Que o Senhor possa, nesse momento, nos abençoar com a Tua presença. É isso que nós pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Olha, hoje o tema é um tema muito importante e muito interessante, como os demais temas que nós venhamos já abordando desde o início do ano. E sabe, ainda haverão muitos outros temas que serão essenciais para mim e para a sua vida. E sabe uma forma de não perder nenhum tema? Se você ainda não é inscrito, basta se inscrever, porque toda vez que sair um vídeo de uma bênção do Senhor para mim e para você, você será notificado. Se você já é inscrito, opa, tamo junto, maravilha! Com certeza você já tem notado e percebido as maravilhas que Deus preparou para cada um de nós. O tema de hoje é doping espiritual. Vamos ver qual é o texto que a Bíblia vai abordar para a nossa meditação e reflexão de hoje. Esse texto se encontra no livro de Primeira Carta de João, o apóstolo do amor. Primeira Carta de João, capítulo 4. Nós vamos ler o versículo 21. É o último verso do capítulo. Diz assim, ó. E o mandamento que dele temos é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. O mandamento que temos dele, ou seja, se referindo a Deus, é este: quem ama a Deus, todos nós amamos a Deus, que ame também o seu irmão. Aí é a parte complicada. Tá, Davi, mas o que é que esse texto tem a ver com o tema da nossa meditação de hoje, doping espiritual? A meditação abordou pelo menos 3 tipos de doping. Mas antes de falarmos dos dopings espirituais, é preciso a gente refletir o que significa essa palavra doping. Talvez você nunca tenha ouvido falar, ou talvez já tenha ouvido, mas não saiba o que é. O doping espiritual é como se fosse um teste, um exame que é feito em atletas, para saber se eles estão utilizando algum medicamento, algum produto, alguma coisa que faça com que eles tenham o desempenho aflorado, como se eles estivessem burlando as leis. Tipo assim, tem um atleta normal que está ali no esforço físico e tem um atleta que está tomando um medicamento que está potencializando, né, a sua força física, a sua destreza, vamos dizer assim, as suas características dentro da competição. De certo modo, essa pessoa que está tomando um remedinho, ele está se sobressaindo de maneira, vamos dizer assim, covarde, ilegal. Porque enquanto todos estão jogando limpo, ele está utilizando algum mecanismo para poder se sobressair pelos outros. E aí uma maneira de saber se existe alguém que está usando, tentando burlar as leis, as regras, para tentar se sobressair, é feito esse exame de doping, né? Colhe ali normalmente a urina, o sangue, para saber se tem ali algum vestígio de alguma coisa química, algum remédio. Muitas pessoas que ficaram conhecidas, mundo afora aí, de renomes, como grandes ciclistas, grandes jogadores de futebol, até mesmo pintores, né, pessoas bastante renomadas, foram avaliadas, testadas e foram constatadas que elas tomavam sim alguma coisa que fazia com que elas tivessem o seu desempenho melhorado. E aí essas pessoas perderam a sua credibilidade, né? E aí a gente entra dentro do contexto do doping espiritual. Antes de nós falarmos do doping espiritual, a gente precisa entender que dentro do nosso mundo, nos dias de hoje, existem aí pelo menos 3 formas de cristãos, né? Seria o cristão fundamentalista, né? Talvez você já tenha se deparado com algum cristão desse tipo. Eu espero que você não seja um desse tipo. O que seria, Davi, um cristão fundamentalista? Aquele cristão que se pega normalmente a detalhes, né? A coisas que muitas vezes atrapalham o relacionamento entre irmãos, que faz com que até mesmo as pessoas não se sintam, vamos dizer assim, de maneira confortável na presença dele.
Ah, você tem que fazer isso, porque se você não fizer, você vai para o inferno, meu amigo. Ah, você tem que fazer isso, olha, tá, funciona desse jeito, tem que fazer assim. E assim as pessoas no momento, meu Deus, essa pessoa vive só para impor, 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 ou seja, não deixa nem a gente exercer a nossa própria liberdade, sufoca a gente. Isso não é algo legal, Deus não agia dessa forma. O próprio Deus nos dotou de livre-arbítrio, dando a nós o direito de escolha, se queremos ou não adorar a Ele. E aí muitas vezes a gente se coloca até mesmo acima de Deus, querendo impor, se nem o próprio Deus fez. O outro tipo de cristão que a gente vê nos dias de hoje é o cristianismo emocional. Talvez você já tenha se deparado com algumas situações, algumas igrejas, alguns cultos de pessoas que elas se emocionam, ficam à flor da pele, aquele fuzuê todo, que às vezes a gente fica até meio que constrangido, sem saber se comportar. Não se sente muito bem, né? Eu particularmente, eu quando imagino esse tipo de cena, graças a Deus, eu nunca vivenciei essa experiência, mas me conhecendo, eu não me vejo nesse tipo de situação, porque eu particularmente gosto de um ambiente calmo, tranquilo, harmônico. Adoraria eu em vários momentos silencioso para poder refletir, meditar na palavra de Deus. Mas esses ambientes que são muito apelativos, né, cheios de, vamos dizer assim, de influência, apelando para os sentimentos, para a emoção, é algo que muitas vezes faz com que as pessoas, vamos dizer assim, vivam a realidade que não condiz com o cristianismo apresentado na Bíblia. E o terceiro situação que nós podemos ver também muito nos dias de hoje, também uma situação triste e preocupante, é o cristianismo onde as pessoas procuram viver a sua religiosidade, né? Dizem que temem a Deus, que amam a Deus, vão ali para a igreja, vão para o culto, participam, fazem ali suas obrigações, suas atividades na igreja, presta sua adoração, volta para casa e vive sua vida como se tivesse tudo ok. Mas não vive um relacionamento com as pessoas, não se preocupa de maneira genuína com as pessoas, não está nem aí, apenas tipo assim, eu vou fazer o meu com Deus e está tudo bem. E não é assim que funciona também o cristianismo. A gente viu, por exemplo, no verso de hoje, ele foi bem claro ao dizer que aqueles que querem obedecer a Deus, aqueles que querem estar alinhados à vontade de Deus, que dizem que amam a Deus, também têm que amar o próximo. Porque se você não amar o próximo, consequentemente, você também não ama a Deus. E, consequentemente, você não está obedecendo à lei dele, não está de acordo com ele. Sabe qual é o doping espiritual? É exatamente essas duas questões: amar a Deus e amar o próximo. Não tem como separar essas duas coisas. O próprio Cristo vivia em relacionamento tanto com Deus como com o próximo. A ponto de, quando ele esteve aqui na Terra, ele se relacionar de maneira mais íntima com 12 amigos. Durante toda a sua jornada aqui na Terra, durante todo o seu ministério, ele escolheu 12 amigos para estar com ele, nos momentos felizes, nos momentos tristes, nos momentos espirituais, nos momentos de privações e provações. Como é que anda a sua vida hoje? Você tem evitado se relacionar? Você tem evitado estar com pessoas apenas fazendo o seu com Deus? Não faz assim. Procura obedecer a Deus, seguindo o seguinte mandamento: amando ao Senhor de todo o teu coração e amando o próximo como a você mesmo. Chegamos ao fim do nosso momento com Deus, a nossa meditação, onde o tema foi doping espiritual. Que nós possamos ser aprovados nesse doping, que não possa ser encontrado nenhum resquício de nada errado em nós, porque estaremos alinhados com a vontade de Deus. E com certeza, ao passarmos e sermos aprovados por esse doping, seremos sim aceitos para estar por toda a eternidade ao lado do nosso Deus. Tá bom? Fica com Deus, não se esquece, o nosso encontro está marcado amanhã. Mas para você ser notificado da nossa meditação, da nossa bênção, do nosso pão espiritual, o que é preciso fazer? Se inscrever. Se você ainda não se inscreveu, o que é que tem que fazer? Clicar aqui embaixo, se inscreve, deixa seu comentário, clica no gostei e, claro, volta amanhã. Eu sei que é difícil, mas eu apelo, volta amanhã, tá bom? Até a próxima aí. Tchau, tchau.